Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 26 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro do Gênesis, capítulo 17, versículos 1, depois do 9 ao 10 e depois do 15 ao 19. Abraão, homem de fé, fiel até o fim. Muito deveríamos refletir sobre a história de Abraão e tudo que Deus lhe pediu. Ele nasceu numa família que acreditava numa multidão de ídolos falsos, como todas as civilizações daquele tempo, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Abraão foi o primeiro homem a renunciar a todos esses inúteis ídolos e ter fé no único e verdadeiro Deus. Ele chegou a isso pela sua pessoal, íntima e profunda experiência desse Deus. Para esse Deus, Abraão renuncia a tudo. Abandona sua família com 75 anos e vai para uma terra que Deus lhe indicará. E por 25 anos nada acontece. Quanto devemos aprender, nós que sempre queremos resultados imediatos. Abraão, com sua obediência cega e fidelidade inabalável, abriu o caminho para todos nós. Do livro do Gênesis. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Deus disse a Abraão: De tua parte guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança, que devereis observar, aliança entre mim e vós e a tua descendência futura. Todo varão entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse ainda a Abraão: Quanto à tua mulher Sarai, já não se chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe das nações. Dela nascerão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos vai ter um filho, e que aos 99 anos Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus, disse: Quem dera que ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Mas Deus respondeu: Na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Irmãos, diante de Abraão, nós podemos entender quanto é forte a experiência de Deus no coração de uma pessoa e quanto pode se tornar forte no seu coração também. Abraão tinha tudo para pensar que a sua vida estava se pondo, estava caminhando para o fim. Ele estava com 75 anos. Já tinha casado, tinha bens, posses, mas não tinha filhos. Essa era a grande crise da vida de Abraão. Essa grande insatisfação se torna a porta de entrada do Deus verdadeiro na vida dele. Desde a infância, Abraão tinha sido educado na religião politeísta, isto é, uma religião que adorava um matagal de deuses,
que era até difícil lembrar o nome deles. Os povos, no meio dos quais Abraão vivia, adoravam rãs, hipopótamos, gatos, cachorros, bois e tudo o que passava pela frente. Basta pensar nos egípcios. De repente, Abraão faz uma experiência de Deus única, que revira a sua vida e seus conceitos. Ele vive uma experiência com Deus tão forte, tão íntima, que de uma só vez esta experiência varre todos os deuses que até então ele tinha conhecido. Ídolo nenhum tinha falado com ele igual o Deus verdadeiro. Ídolo nenhum tinha mexido com seu coração igual o Deus verdadeiro. Quando este Deus verdadeiro se manifesta, Abraão, com uma juventude espiritual totalmente nova, inicia um relacionamento com Deus que o arranca da família, o arranca de tudo o que ele tinha vivido antes e o lança na aventura da fé. É bem interessante notar que a primeira palavra que esse Deus verdadeiro fala com Abraão, no lugar de uma apresentação gentil, é esta: sai da tua terra, sai do teu clã, vai embora da tua família, dos teus parentes, da tua segurança, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, só um louco poderia escutar essa voz. O mundo normal, pelo menos, acharia uma grande loucura. Iniciar uma nova vocação, abandonar tudo o que é seguro, construído em 75 anos, para ir ao encontro do incerto, do inseguro, do perigo, com altíssima possibilidade de fracasso, em nome de uma promessa que nunca parece se realizar. A partir disso, podemos entender quanto é forte a experiência de Deus, que é capaz de te arrancar de qualquer segurança, capaz de fazer você enfrentar o absurdo, o desconhecido, o risco. Abraão foi fiel por 25 anos, andando, igual um nômade no deserto, de acampamento em acampamento. Andou por 1000 quilômetros a pé antes de concluir a sua vida. Viveu sempre debaixo de tendas, atravessando os desertos, enfrentando as tempestades de areia e os perigos do deserto, convivendo com camelos e ovelhas, sem paz, sem uma terra que fosse a dele, sem segurança e sem filhos. A promessa não se realizava. Esse filho não chegava. Foram 25 anos de espera. Depois, de novo, com 100 anos, Abraão recebe mais uma promessa: terá um filho. Como Abraão poderia acreditar? Não era mais fácil pensar que fosse tudo uma loucura? No trecho de hoje, a gente vê isso claramente e podemos, mais uma vez, prestar muita atenção, porque esta era a grande crise de Abraão. Este era o grande sofrimento de Abraão, a grande insatisfação, não ter filhos. Para um casal isso é difícil, e naquele tempo isso era até símbolo de uma maldição, porque os filhos significava a bênção de Deus sobre o casamento de forma muito forte na cultura do tempo de Abraão. Deus escolhe entrar por esta porta. E como fala o Salmo, esta porta da desgraça se torna o vale da esperança. Abraão recebe um filho.
já era impossível pela situação física que ele tinha vivido, era impossível porque ele estava com 100 anos e Sara 99, mas de fato acontece. E Abraão tem uma prova esmagante e clara que ele não errou, que Deus existe, o Deus verdadeiro existe, mais forte do que qualquer outro ídolo. Essa é a fé de Abraão, que nasce de uma experiência única, profundíssima com Deus. O mundo acha tudo um absurdo, mas quem experimentou a Deus não consegue mais ir atrás do matagal de ídolos que nos cerca. Abraão nos ensina a viver apaixonados por Deus, arriscando tudo por Deus, deixando tudo por Deus, enfrentando o risco da vida por Deus. Abraão nos ensina que a fé é fidelidade na escuridão, ou pelo menos na penumbra. Imagina o que é sair, abandonar tudo com 75 anos e por 25 anos só há silêncio. Só este vagar sem rumo num deserto de areia, no meio das tempestades de areia, sem posse nenhuma. Imagina como é duro. Isso é que foi o noviciado de Abraão, isso foi o postulantado dele, isso foi a introdução. Com Deus não é você que dita a lei, é Ele que te chama para um caminho nunca visto e nunca desbravado. Você tem que seguir, só seguir. O Deus de Abraão não é um Deus que paparica as pessoas. A primeira palavra que ele fala é sai. Olha que forte isso, irmãos. A primeira apresentação de Deus para Abraão é sai da tua terra. Pelo menos com Moisés, Deus se apresentou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou aquele que sou. Mas para Abraão a primeira palavra foi sai. É claro que essa ordem vem junto com uma experiência de amor tão profunda, tão íntima, que mexe até com a fibra mais íntima de todo o teu ser. Mas Deus é sempre aquele que te desinstala e te obriga a caminhar. Ele te tira do teu comodismo e te obriga a caminhar, sem cansar, sem duvidar. No meio do deserto, andar. Isso é o que Abraão nos ensina. O Deus verdadeiro entra pela tua grande ferida, pela ferida maior do teu coração, irmão. Para Abraão, foi a ferida de não ter filhos, uma ferida mortal. Para você vai acontecer o mesmo. Deus entrará através do teu maior sofrimento, da tua maior crise, da tua maior angústia. Isso é o que vemos de verdade na Missão Belém todos os dias. Deus entra exatamente naquele momento e por aquela ferida que mais te dói, que mais te incomoda, que mais te faz sofrer. Quantos irmãos chegam nessa situação nas nossas casas? Mas se prepare, não tenha medo. Deus é um Pai que sabe tudo o que você precisa. Você entenderá a sua vida somente no final dela. A experiência de Abraão nos leva hoje a renovar a nossa fé, para que ela seja madura, para que não seja uma fé infantil, egoísta. Irmãos, o cristão serve a Deus, não se serve de Deus. Quase que a igreja fosse um supermercado onde você vai quando você precisa de uma graça. Servir a Deus, este é o objetivo da nossa vida. Seguir a Deus sempre, custe o que custar,
na luz e na penumbra, na tempestade ou na bonança. Confiar em Deus contra toda aparência. Viver um relacionamento maduro com Deus. Não tratá-lo como o gênio da lâmpada de Aladim, você se lembra? Eu dou uma esfregadinha somente quando preciso de ajuda, me lembro dele quando preciso de ajuda, coloco esta lâmpada para fora quando preciso de ajuda. Deus é o nosso Pai, não é o nosso escravo. Escutemos, portanto, esse Deus que irrompeu na nossa vida para nos levar a uma nova terra prometida. Paz e alegria a todos, irmãos. Paz e alegria a todos.